Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Alguém de vocês conhece a devoção da Quaresma de São Miguel? Todo mundo conhece? Tem alguém que não conhece? Não conhece. São Francisco, ele era muito devoto do arcanjo São Miguel. São Miguel é aquele arcanjo que é o chefe da hierarquia do céu. Porque quando teve a queda dos anjos, assim como nós passamos por uma prova, os anjos também passaram. E nessa prova, os anjos eles foram criados no céu e eles não viram a Deus de início. Eles sabiam que Deus existia, eles ouviam a Deus, eles tinham, como nós, a percepção divina, mas eles nunca tinham visto a Deus. E nessa prova, levantou-se Lúcifer, e ele disse, olha, já que Deus vai criar pessoas, seres humanos, para servi-lo, e vai se tornar uma dessas pessoas, eu não quero servir um Deus que se torna inferior, um Deus que se torna homem. Então, eu também quero ser servido, eu quero ser adorado também. E aí, São Miguel é aquele anjo que, no meio daquela multidão de miríades e miríades de anjos, ele levanta o braço e fala para Lúcifer, quem como Deus? E o nome dele é esse, quem como Deus? Em grego, Mir, quem, Ra, como El, Deus. Quem como Deus? Michael. Traduzido para o português, Miguel. No latim, Micael. E São Francisco tinha muita devoção a São Miguel pelo fato dele ter sido muito humilde. Porque ele se levanta no meio do céu e pergunta, mas como você pode se comparar a Deus? Quem é como Deus? E, por causa dessa devoção, ele percebeu, São Francisco ele fazia por ano 3 quaresmas. A quaresma que a gente faz da igreja, que começa ali em meados de fevereiro, os 40 dias de preparação para a Páscoa, e até o Advento, que é a preparação para a vinda do nascimento de Jesus, para o nascimento de Jesus, tem esse tempo. E São Francisco queria fazer penitência, queria ficar o ano todo esperando o Advento para se preparar. Então, ele faz um retiro de 40 dias no Monte Alverne, começando no dia da Assunção de Nossa Senhora, dia 15 de agosto, e terminando na festa dos santos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. E aí ele faz essa quaresma, esses 40 dias de penitência em honra de São Miguel. Ele não come nada, né? O Frei Leão, que subiu o Monte Alverne com ele, percebia que ele, durante São Francisco, ficou 39 dias sem comer nada, sem comer nem beber água. E ele não ficou os 40 dias porque ele achava que ele não era digno de se igualar a Nosso Senhor, que ficou 40 dias no deserto, sem comer nem beber. Então, para não se comparar com Nosso Senhor, ele ficou 39. E numa dessas quaresmas, ele foi estigmatizado, ele recebeu os estigmas. Um anjo, um serafim, apareceu para ele, trazendo um crucificado, e nesse crucificado saía das chagas do crucificado raios que perfuraram as mãos, os pés e o lado de São Francisco. E aí essa quaresma ficou muito conhecida. O nosso fundador, Padre Roberto Lettieri, trouxe para o Brasil essa devoção há quase 30 anos atrás. E se espalhou. Então, hoje, muita gente conhece, é divulgado. Várias comunidades fazem essa
quaresma. E ela é uma quaresma para preparar nosso coração com essa humildade, porque nós estamos, de fato, no meio de uma batalha. Se der tempo hoje, nós vamos ver alguns vídeos, inclusive o Wagner me mostrou que é uma irmã mostrando algumas coisas que estão acontecendo, gente. Quando a gente vem para cá para essa formação, a gente precisa entender que nós estamos entrando numa realidade muito séria que está sendo muito ultrajada. A Santa Missa está se tornando um campo de guerra, dentro e fora da igreja. Fora por aquelas pessoas que sabem que é Nosso Senhor que está na hóstia consagrada e querem macular a imagem de Nosso Senhor, querem cometer sacrilégios, maldades contra o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia. E às vezes dentro da igreja, porque nós que devíamos servir, a gente fica buscando status, brigando por posições. Então, dentro e fora da igreja está acontecendo muito isso. A quaresma de São Miguel é um tempo para ajudar a gente a essa humildade. Quem como Deus? Ele está lá em primeiro lugar e nós somos servos, Então, quem ainda dá tempo, quem de repente se interessar em começar, as orações da quaresma, você faz todo dia, durante esses 40 dias, e faz alguma penitência. E aí são orações bem simples, não ocupa muito tempo, então é uma devoção que todos nós precisamos, porque São Miguel é aquele anjo que vai buscar as almas no purgatório. No livro do Apocalipse, conta-se que houve uma grande guerra no céu, e Lúcifer se revoltou contra Deus, e São Miguel é aquele que vai defender. E lá pelas tantas, São Miguel ele começa a brigar com Lúcifer por causa do corpo de Moisés. Moisés era muito santo. O demônio queria macular o corpo de Moisés e São Miguel não deixa. São Miguel é aquele anjo que vai buscar as almas que estão lá no purgatório e levam para Deus. Então, é o príncipe dos anjos, é uma grande proteção. Nós, a Toca de Assis, todo dia, quando nós saímos de casa, rezamos a São Miguel Arcanjo, a oração a ele, pedindo a proteção dele na rua, porque muita coisa acontece, Essa semana, vocês vejam, quando o irmão, eu dou esse curso em vários lugares, a gente deu esse final de semana lá em Esmeraldas, esse curso sobre a Santa Missa, e a gente entra numa guerra, para vocês entenderem. Eu recebi ontem foi segunda, foi ontem, uma mensagem no meu WhatsApp. Lá no Instagram, irmão Francisco, tem o meu número de telefone. E muitos jovens entram em contato para saber como fazer para ser vocacionado nosso. E aí tinha uma mensagem de um rapaz lá, na hora que eu cliquei na mensagem, apareceu uma foto de uma mulher nua. Uma mulher nua. E na mensagem ele dizia assim: vocês são alienados, vocês são... Não me lembro mais as palavras. Eu posso transar, fazer sexo, e vocês estão alienados aí, vocês não podem, vocês vivem presos, vocês precisam de liberdade e tal, E essa é a consciência do mundo quando a gente fala que a gente vive a castidade. Então, aí eu, obviamente, não respondo nada dessas coisas, Mas o meu coração só vem assim: eu estou no caminho certo. Quando você começa a combater contra esse tipo de mentalidade do mundo, você está no caminho certo. Então, para vocês entenderem, é uma batalha. É uma batalha. Nós religiosos vivemos a castidade. Aqui no nosso símbolo, tem 3 nós nessa corda. Quando eu vou falar com as crianças, ela pergunta: por que você usa essa corda na cintura? E aí eu falo: porque para amarrar minhas calças. Mas não é não. Porque aqui tem 3 nós. Um representa a pobreza, nós não temos salário, vivemos de doação. Um representa a obediência, nós entregamos a Deus nossa liberdade e a gente tem um superior para obedecer. E a castidade, nós não contraímos matrimônio, vivemos só para Deus. Só para Deus. Então vocês acham que o demônio vai olhar e vai dizer: que coisa mais linda, esse menino, virgem, que com 13, 14 anos quer ser de Deus, eu vou deixar, eu vou ajudar ele? Não é assim.
Irmão, eu quero ser ministro, mas para mim ser ministro é só ir lá e ajudar na missa. Não, não, não. Você está entrando para o lado de Deus. Isso significa que você vai ter adversidades, tá? Então, assim, não é para ficar com medo. Ah, irmão, você está colocando medo em mim agora. Não, não, gente. Nós sabemos qual lado que vence no final. Então, fique do lado certo, pelo amor de Deus. Tá? Então, para a gente começar a nossa formação hoje, nós vimos a semana passada, começamos a ver a Santa Missa parte por parte. Vamos lembrar? Primeira coisa que nós vimos sobre os ritos iniciais. A missa é organizada em ritos. Os ritos iniciais, o rito da palavra, o rito eucarístico e os ritos finais. Na primeira parte dos ritos iniciais, nós vimos como que a gente deve entrar na igreja, o que significa o ato penitencial, nós falamos aqui sobre os pecados, a diferença dos pecados graves, mortais e veniais. Nós vimos que o padre, ele tem 3 funções na missa. Ele representa Cristo Rei, Cristo Profeta, Cristo Sacerdote. Nós aprendemos até a fazer o sinal da cruz, do jeito católico, do jeito certo. Mão aberta, representando as 5 chagas, na testa, no peito, do lado esquerdo para o direito, lembrando que Deus nos tirou da maldição para a bênção. Nós vimos o ato penitencial, que é a oração, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, ou aquela outra, tende compaixão de nós, porque somos pecadores. E no final, o Kyrie eleison, que representa a vitória da misericórdia contra o pecado. Kyrie eleison era a saudação do povo quando o rei, o imperador romano chegava da guerra, vencedor, né? E tem uma forma de ato penitencial que junta as duas, que é a mais conhecida, aquela Senhor que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Cristo que vieste... Então nós vimos isso na semana passada. Vimos também o Glória. Falei aqui para os músicos que a gente canta a missa. A missa tem que ser cantada com as orações do jeito que estão lá. O Glória é aquela manifestação da glória de Jesus. Os anjos cantaram na noite de Natal, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Nós cantamos isso toda vez que a Santa Missa... Isso pode ser cantado em toda a celebração da Santa Missa, mas normalmente nos momentos mais solenes, nos domingos, nas missas de festas, né, canta-se o Glória. O Glória não é um canto trinitário, não é um canto da Trindade, é um canto para glorificar Jesus, embora fale do Pai, embora fale do Espírito. E é um momento de muita alegria mesmo, né? Um momento de júbilo da comunidade, um momento de manifestar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração da coleta, que é aquela oração que o padre fala, oremos, e pede para a gente colocar alguma intenção ali. E é chamado da coleta porque os anjos, nessa hora, vêm coletar as nossas orações. A Santa Missa tem 4 finalidades: pedir, agradecer, adorar e reparar. 4 finalidades. Na missa você pode pedir. A gente pede as graças. Então, nessa hora da oração coleta, é hora de você pedir. Você nunca vai... Você pode fazer novena, penitência, eu vou andar daqui para Aparecida do Norte, de joelho, até chegar lá. Não vale mais do que você fazer a simples oração na Santa Missa. Porque a Santa Missa é o sacrifício de Jesus. Então, na hora que Deus olha para aquele sacrifício do Filho dele, não tem nada que você faça que seja maior que esse sacrifício. Se todos nós aqui morrêssemos por causa de Deus de uma forma terrível, pensem nos apóstolos. São Bartolomeu morreu todo esfolado. Cortaram o braço, a pele dele aqui, ó, o pulso, e aí foram arrancando a pele dele, tirando a pele todinha do corpo dele. Quando ele ficou em carne viva, acharam um pouco e começaram a chicotear ele. E depois degolaram São Bartolomeu. Santo André foi crucificado numa cruz em forma de X.
São Pedro, numa cruz de cabeça para baixo, São Paulo. Então, todos os apóstolos, eles morreram mártires, menos São João. Mas se juntar todos eles, todos os mártires, vocês imaginam que o imperador Nero pegava os cristãos e amarrava numa estaca com piche e tocava fogo de noite para iluminar o jardim dele. Os cristãos morriam de forma bárbara. Mas se juntar todos os mártires da história da igreja, e se eu e vocês, a gente resolver hoje, vamos morrer por causa de Jesus, entrar aqui alguém naquela porta ali e dizer assim, quem não renunciar a Jesus vai morrer agora. E você diz assim, eu não renuncio, eu posso morrer, mas não renuncio. E matarem a gente de forma brutal. O nosso sacrifício nunca vai ser igual ao de Jesus. Porque ele era Deus, que se fez homem. Jesus, desde que nós nascemos, a gente já nasce chorando. Se você não nasceu chorando, o médico te deu umas palmadas para você chorar. Não é assim, doutor? Eu senti falta do torresmo na semana passada. Não, eu senti falta do senhor, é brincadeira. Chora. A gente já nasce chorando, aí sofre a vida toda, para a gente ir se acostumando. Veio a luz. Aham. Olha aí. Muito bem, salva de palma, por favor. Não é só torresmo, não. Aí... E a gente vai crescendo assim, sofrendo a vida toda, vai aprendendo, cai, aí bate o dedo, né? Xinga. Eu fui sair lá de casa sábado, domingo, o portão não fechava. Para que eu coloquei controle nessa bexiga aqui se não funciona? Meti o chute e o portão fechou. Ficou doendo meu dedo depois. A gente sofre. E a vida vai transformando a gente em Jesus. Você vai pegando arranhado das chicotadas dele. Daqui a pouco tem um preso fazer uma cirurgia de coração, parte aqui, a lança que perfurou Jesus. A vida vai crucificando a gente. Mas nenhum de nós somos Deus. Então, esse sofrimento de Jesus, esse sacrifício, foi o maior e sempre será. O maior de todos os tempos. Né? E claro que na hora do sofrimento, com a perda de uma pessoa que a gente ama, existe a beleza do testemunho. Quando nós unimos o nosso sofrimento ao de Jesus, ao sacrifício da missa que ele oferece pela nossa salvação, tem um mérito muito grande o nosso sofrimento. Muito grande. As almas que estão no purgatório, não sei se vocês têm essa devoção, mas de vez em quando aparece alguém, e eu não sei onde é que eu estava, lá na capela Nossa Senhora do Rosário, lá no centro. Estava na Santa Missa, estava assim no banco esperando para começar a missa, chegou uma senhora e falou assim, irmão, Frei, onde é que eu coloco aqui a intenção das 13 almas benditas? Benditas e sabidas. Agora eu descobri que tem mais sabida. E aí eu falei para ela assim, olha, eu não sei, eu não sou daqui, tem uma moça ali que é secretária, a senhora pergunta para ela que ela deve saber. Mas, gente, isso é uma piedade que não existe. 13 almas benditas. Imagina quantas almas já morreram, porque só tem 13. Bendita. E todo mundo que vai para o céu é bendito. Bem-aventurado. Mas o povo tem essa piedade, às vezes, e coloca na intenção por essas 13 almas. O purgatório tem muito mais almas. E elas dependem das nossas orações. Então, quando na coleta você diz assim, eu quero rezar pelas almas de todas as almas que estão no purgatório. Seja das 13, das 14, das 15. Seja da sua família. Esse domingo, antes de eu sair para a missão, lá em Esmeraldas, eu recebi a ligação de um casal que casaram em junho. E eles tiveram um aborto do primeiro filhinho deles. O médico já tinha falado para ela que haveria esse risco. E aí, eles sofrendo muito, né, porque eles queriam muito ser pais, coletaram o feto e moram no apartamento. Os pais dela moram no apartamento, os pais dele no apartamento, não tinham onde enterrar a criança. E eles queriam enterrar, fazer uma oração.
E aí eles foram me ligaram. E aí eu recebi eles lá, né? A gente sepultamos o fetozinho lá no jardim da nossa casa, do lado da Capela do Santíssimo. Então, a oração por aquela alma do Luiz, é o nome da criança. O Luiz, quando os pais, na hora da Santa Missa, rezam pela alma dele, rezam pelas as almas nossas que estão no purgatório, por aquelas almas que não morreram em estado de graça, que passaram. Tem muito mérito a oração da Santa Missa, que a gente coloca. Às vezes a gente reza, a alma já está até no céu, mas lá no céu ela vai dizer assim, olha, estão rezando por mim, eu vou agradecer. Né? Eu tenho um padre, amigo meu, que diz assim, irmão, eu tenho tanto medo de morrer, as pessoas achar que eu já fui para o céu e não rezaram por mim. Então ele falava, reze por mim, mesmo que você ache que eu morri em estado de graça, que eu estou no céu. Reze, ofereça a Santa Missa. A oração nunca é demais. Né? Então você pode oferecer a Santa Missa pelas almas, você pode agradecer pelas graças que você já está recebendo. E olha, tem uma coisa que nós somos, é meio igual boi. Boi precisa de cabresto, cavalo precisa de cabresto. Coloca aquela venda no olho assim, ó, e só olha no rumo da frente. E às vezes a gente não percebe as graças que nós recebemos todo instante. Então, uma coisa que nós precisamos muito fazer é oferecer a Santa Missa na hora da coleta, da oração da coleta, para agradecer a Jesus pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela nossa vida. Né? Vocês já olharam para os pés de vocês? Os seus pés, hoje eu vim de chinelo, hein? Eu levei um choque na primeira vez. A gente aprende. E estava chovendo, outro dia peguei uma pneumonia, uma infecção pulmonar, quase morri. Quase fui para o saco preto. Tava aí, o padre Igor foi, me deu, o João foi lá, João e Mateus, né? Foram lá, o padre me dá extrema-unção, eu fiquei mal mesmo, fiquei de cama 5 dias, quase morro. E aí Jesus, o padre veio, deu a extrema-unção, eu estou preparado, eu quero ir, é agora. Aí a Jerusa chegou lá, a senhora que estava cuidando de mim chegou, e eu estava olhando assim para cima, ela falou, irmão, o que você está olhando aí para cima? Eu estou vendo uma luz. Eu estou vendo essa luz quer me chamar. E eu quero, ela falou, para dessa conversa doida, o senhor está ficando doido já. Né? Doido para ir embora, gente, mas Jesus disse, não, vocês ainda têm que dar formação para os ministros lá da São Vicente. Tive que ficar. E eu tive várias situações dessa na minha vida, em que eu achei que chegou a hora. Eu uma vez, às vezes é do jeito que você quer, você acabou de se confessar, comungou, você está bem com todo mundo, agora é a hora. Aí não vai. Às vezes você está mal, está ruim, não tem nada daquilo, você está despreparado e parece que você vai morrer. E eu morava em Fortaleza, peguei uma gripe, quase me acabo. Aí chegou lá uma moça e porque queria ir na praia, era meu aniversário, queria ir na praia. Eu falei, não, eu não estou bem para ir na praia. Não, mas vamos, e insistiu até que fui. E eu, criança, muito criança que sou, vi uma duna, aquela duna, e aí eu resolvi subir correndo. Minha imunidade lá embaixo, eu com febre, gripado, subi correndo. Quando eu cheguei lá em cima, eu não conseguia, sabe quando você está cansado, né? O coração acelerado, e aí você deita assim e vai voltando. Eu não voltava. E meu Deus, eu acho que eu vou morrer aqui. Agora, eu não fui de hábito, estava de bermuda, de camiseta e de boné na praia. E aí meu Deus, eu não quero morrer desse jeito. Eu quero meu hábito, minha roupa. Eu quero morrer de freio. Eu não posso morrer aqui na praia. E começou aquela agonia. E aí minha vista ficou tudo escura. Começou uma dor de cabeça aqui no pé da nuca. Minha vista escura. E eu me deitei na areia. Eu vou morrer. Aí nisso, lá depois de uns 20 minutos, chega a mulher que estava comigo. Ela subiu, chegou lá e falou assim, irmão, levanta daí. Eu falei, Elisângela, eu estou passando muito mal. Ela falou, para de brincadeira, irmão, o senhor brinca demais com as coisas. Eu falei, eu estou falando sério. E aí eu fiquei muito pálido, ela falou, nossa, o senhor está muito branco, você está passando mal mesmo. Eu falei, tô. Ela falou, e o que é que eu faço? Eu falei, pronto, eu vou morrer aqui, a mulher não sabe nem o que fazer. Eu falei, vai buscar uma água para mim, pelo amor de Deus. Aí ela desceu o negócio,
E eu fiquei lá passando mal. De repente, gente, me deu uma dor de barriga. Eu falei, meu Deus, morrer numa praia com a mulher que não sabe o que fazer para me ajudar. Sem meu hábito. Se ninguém me conhece aqui, vai passar, vai achar que eu morreu lá, ó, um turista. E ainda por cima cagado. Não dá. Meu Deus, não me deixe morrer desse jeito, Senhor. E começou e aquela dor de barriga muito grande, eu tive que ir atrás de um lugar para fazer. Saí me arrastando pela areia, que nem calango. Cheguei debaixo de uns cajueiros, em Morro Branco, isso. Cheguei debaixo de uns cajueiros e tive que fazer a obra. E fiz. E para me limpar. Aí eu olhei para cima do caju, folha de caju é horrível, não tem como você se limpar com folha de caju. Eu vi um cajuzinho. Puxei o caju, mordi azedo. Foi com o caju mesmo. Ele limpa que chupa assim, ó. Então, aí, depois de uma meia hora, chegou a mulher com a água, eu já tinha feito o negócio. Bebi aquela água, foi passando, passando, passando. Então, às vezes, você está preparado, às vezes você não está. A gente não sabe a hora. Então, a gente precisa aprender a agradecer, porque olhe para os nossos pés. Eles carregam a gente para onde a gente vai. Nós enxergamos, nós ouvimos. Então, eu agradeço a Deus pelos dons que eu tenho. O dom de falar. Tem uma coisa que meus professores sempre me elogiavam. Você tem uma letra muito bonita. Meus professores me colocavam para escrever no quadro, porque minha letra era bonita, para escrever as matérias. Eu sempre agradeci Nosso Senhor por aqueles dons naturais e espirituais que Ele foi me dando. Na hora da Santa Missa, a gente precisa agradecer. A gente só pede. É igual o boi cego, né? Só aquela coisa, só enxerga aquilo. Ah, tá ruim minha vida, uma desgraça danada, né? Acontecendo coisa, meu Deus, mas tem tanta coisa boa. Então, essa hora da coleta é para pedir, para agradecer. E para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Deus a veneração que você dá a Deus é adoração. Então, a Santa Missa serve para isso. É por isso que a gente fica de joelhos na hora da consagração. Né? Irmão, mas eu tenho um problema aqui no meu joelho. Se esforça um pouquinho. Ah, não posso de jeito nenhum. Então, faça uma adoração com uma vênia profunda, mas não deixe de adorar. Lembrem do cardeal inglês, que falou, não precisa adorar. E o povo perdeu a fé na Eucaristia. Então, adore. E depois, reparar. O que é reparar? O que é reparação? Hã? O que é reparação? Veja. Acontece às vezes que Nosso Senhor aparece, Nossa Senhora aparece, e eles falam, ora, Nosso Senhor quando aparece para Santa Margarida, ele mostra o coração dele e fala assim, olha o meu coração, coroado de espinhos, porque os homens me ofendem demais com os pecados dele. Então você ofereça sacrifícios de penitências para reparar meu coração. Reparar é aquilo assim, ó, fez o mal, você foi lá e quebrou o copo, quebrou o vaso de barro, e você vai tentar colar, consertar. Você vai devolver a beleza que aquele vaso tinha. Reparação é isso. É você dar a Deus a glória que tiraram dele. Então, quando você comunga, quando você está na missa, se você faz isso com amor, com piedade, você está reparando toda a impiedade, todo o desamor que Jesus recebe. Quantas pessoas vão para a adoração, vão para a missa e, ó, celular na mão, mexendo no celular, não sabe o que está acontecendo, indiferente, entendeu? Gente que peca, imagine, o trabalho desse menino que me mandou essa foto, essa mensagem, o trabalho desse menino de desgraça na vida dele. E se vocês já souberem o tanto de coisa que eu já passei por causa disso, né? Outro dia eu estava ali, fui na drogaria, o menino estava precisando de um remédio, na hora que eu desceu um rapaz do carro e falou assim, ei, Jesus Cristo! Aí eu falei, opa, Deus abençoe. Aí pelo menos ele lembrou de Jesus quando me viu, né? Ele fez isso de chacota. Vocês acham que o povo acha bonito esse cabelinho da moda? Isso aqui chama tonsura.
Aí eu fui Tava lá no centro, veio uma senhorinha, e ela falou assim, ela veio desse jeito, ó. Sabe aquela senhorinha sem respeito humano nenhum? Veio com a mãozinha dela assim, aí tacou a mão na minha cabeça. Meu Deus, é de verdade. Eu pensei que você tinha colocado alguma coisa aí na cabeça. A nossa tonsura representa a coroa de espinhos de Jesus. A humilhação que nosso Senhor sofreu. Né? Nosso hábito representa essa pertença que nós temos a Deus. Quando você olha para um homem fardado do exército, você sabe, é do exército. Quando você olha um médico com o jaleco dele, você sabe, é um médico. Então, é a nossa identificação, somos de Deus. Isso repara a impureza do mundo. Né? Às vezes, eu que sou homem, me visto muito melhor que as mulheres. E só ando por aí de todo jeito. Então, a nossa vida de reparação tem muito sentido, gente. Sabe? É por isso que você deve se confessar quando você percebe que está em estado de pecado. E mesmo que não seja pecado grave ou mortal. Se confessar dos seus pensamentos, das suas palavras, da sua malícia, mesmo que você não cometeu pecado. Mas você pensou, desejou no seu coração, cometeu aquelas mentirias que não prejudicou ninguém, mas é mentira. Procure o padre, se confesse de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Se você puder, o Papa São João Paulo II se confessava toda semana. O Papa São João Paulo II. Né? A gente se confessa semanalmente ou quinzenalmente para estar em estado de graça. Por quê? Porque muitas pessoas vão para a procissão da comunhão comungar Jesus com todo tipo de pecado. Vocês, quando forem ministros, vocês não vão saber. Vocês não vão poder negar comunhão para ninguém. Ah, eu conheço essa pessoa aqui, ela vive com uma mulher sem se casar. Você não pode negar comunhão. Mas você pode rezar e reparar em estado de graça por aquela pessoa, por essas pessoas, por essas ofensas do mundo todo cometem contra nosso Senhor. Então, essa hora é para tudo isso. O padre reza, às vezes, naquele breve instante, né? Oremos. Aí o padre fala, coloque suas intenções no altar. É para tudo isso que acontece. A oração coleta. Depois nós entramos na liturgia da palavra, que é primeira leitura, salmo, quando é festa, solenidade ou domingo, tem segunda leitura, clamação do evangelho e evangelho. Depois a homilia, liturgia da palavra. Se você participar da Santa Missa diariamente, durante 3 anos você lê a Bíblia toda, porque a liturgia é muito rica, né? E vai colocando as leituras nos domingos. Nós temos o ano A, que é o ano de São Mateus, o ano B, de São Marcos, e o ano C, de São Lucas. E os solenidades principais é o Evangelho de São João, nesses anos. Nós estamos no ano A. No ano que vem, entramos no ano B. São leituras diferentes. Nesse ciclo de 3 anos, você lê a Sagrada Escritura inteira. E, durante a semana, as leituras são sempre diferentes quando o ano é par e quando o ano é ímpar. Nós estamos em 2023, ano ímpar. Então, as leituras desse ano não são as leituras do mesmo dia do ano passado. Uma riqueza da liturgia muito grande para a gente ir aprendendo a leitura da palavra de Deus. Inclusive, estamos no mês da Bíblia, né? É um mês que mais tem meme na igreja. Porque o que o povo inventa com esse negócio de mês da palavra, aí entra dança, entra teatro, tem um que tá o ambão aqui, de repente a Bíblia assim, aí de dentro sai uma criancinha assim. É cada coisa. Quem é catequista aqui? Tem catequista aí? Ninguém é catequista. Tem o João Pedro. Catequista inventa coisa. Meu Deus do céu. Dança forró. É muito importante a gente ter atitude de escuta. E como eu falei, quando a gente trata de ministros extraordinários da comunhão, gente, não tirem isso da cabeça de vocês. O povo olha para vocês como exemplos. Como exemplos.
Você pode, como eu falei, não saber nada, nunca ter lido, nunca ter tido formação, mas se você é ministro, o povo vai cobrar de você testemunho, com o olhar. Depois você vai ficar falando, você, menino, você viu Dona Maria passar a missa todinha no altar conversando com a vizinha dela. Não presta atenção em nada de leitura. Então, a postura dos senhores de atenção é muito importante, tanto para si quanto para o povo. Para nós, por quê? Porque se vocês prestarem atenção, muitas vezes, graças a Deus, vocês já são pessoas maduras. Eu estou chegando lá, eu ainda sou novinho, estou nos 17, 18 anos, vou chegar lá. A gente termina a leitura, você pergunta, que leitura foi que a pessoa fez? Nossa Senhora, meu Deus, que leitura foi? Qual foi o evangelho da missa? Não lembra? Eu já falei para vocês que eu estou fazendo teologia, quando eu for padre, quando terminar o evangelho, eu vou chegar e vou perguntar, o que foi que disse o evangelho? Porque a gente não lembra, não sabe, escutou, mas entrou por aqui, saiu por aqui. A atitude de escuta da palavra de Deus, é Deus que está falando, ó, é palavra do Senhor. Tem gente que quando vai ler, pega aqui aí, leitura do livro do Deuteronômio. A gente, nesse período de pandemia que teve, e agora com essas tecnologias, que tudo se grava, o tanto de meme que tem com essas coisas. Padre José Mills, que foi padre nosso, fala que lá na paróquia dele tem uma senhora que todo dia que a leitura de Deuteronômio ela vai ler. E ela lê. Leitura do livro do Dr. Antônio. E o padre disse, eu não acredito que é ela que vai fazer essa leitura. Ela sobe e faz. Leitura do livro do Dr. Antônio. Leitura do Exodó. Do livro do Exodó. Leitura do Apocalipse de São José. Meu Deus. Já viram aquela imagenzinha de São José dormindo? A imagem até acorda assim. Mas, e quando coloca criança para ler? Viu, catequista? Coloca criança para ler que você não entende nada. Olha, lá em Brasília, nós temos uma missão e foi para a missão. E nesse dia na missa só tinha o padre, eu, o menino que estava cantando, mão de letra, e uma senhora. Aí eu falei assim, olha, eu vou acolitar na missa. O padre celebrar, o menino tocar. Aí ela falou, então eu vou ler. Maravilha. Na missa, cada um toma a sua função. Ela foi ler. Aí ela começou. Primeiro que quando começa a ler, tem lá escrito leitura da primeira carta, da segunda, leitura de alguém, você lê. Ela já começou que ninguém sabia de que leitura era, que ela não disse. Naquele tempo surgiu no povo de Israel um homem chamado Safã. Aí ela começou com dificuldade do óculos que estava faltando. Aí ela já pegou o livro aqui, aí segurou o livro aqui no ambão. E Sadã, mas o homem não era Safã. Sadã que fez e Deus chamou do exército dele, o povo, e Satã entrou na luta. Eu falei, já mudou de novo. Safã passou para Sadã, passou para Satã. E eu não sabia mais quem era esse homem, e eu já estava perdido. Meu Deus, que leitura é essa? Aí ele olhou para o padre e falou assim, padre, é essa leitura mesmo? O padre falou, é. Quando ela terminou, que ela disse, palavra do Senhor, eu falei, graças a Deus. Aí ela foi ler o Salmo, eu falei, eu vou correr antes que ela comece, eu vou ler, porque o Salmo, a resposta do Salmo não tinha nada a ver com o que era a resposta. Quando terminou, eu falei, padre, o senhor prestou atenção nessa leitura da missa hoje? Aí o padre falou, vocês começam a leitura sem falar nem de que livro. Eu falei, não, é paroquiana do senhor. Aí o padre falou assim, irmão, e você vai ficar aqui quanto tempo? Eu vou ficar uma semana dando formação para o povo. Vai ter formação sobre liturgia, formação sobre o apostolado. Aí ele falou assim, quando é que vai ter formação para leitura? Porque o povo está precisando ler, aprender a ler. Então, quando é criança, você não entende nada, é uma pessoa que não entende nada para ler, vai ler a palavra de Deus. Então, tem que agora, lá em Esmeraldas, uma senhora levantou o braço, irmão, e quando a pessoa gosta de ler, e só lê errado, o que faz? Falei, aí você chama ela aqui, você fala com o padre, padre, vem cá, olha, como é o nome da senhora? Maria Eunice? Maria Eunice. Dona Eunice. Dona Eunice gosta de ler, mas não lê bem.
esquece os óculos, aquela coisa, ninguém entende nada. Você não tira a pessoa. Você chega, dona Eunice, olha, nós estamos precisando de gente para trabalhar lá na acolhida, para acolher o povo. Gente alegre que nem a senhora, feliz, o povo vai ficar contente de receber. E convida outra pessoa para a leitura. Que vocês vejam, nós sempre ouvimos os padres na missa dizer a, a, a sacralidade que tem a Eucaristia tem a palavra. São duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Então, se é tão sagrado assim, tem que ter o cuidado. Se você lê na missa, leia antes a leitura. E a leitura na missa, ela não é aquela leitura que nem você está lendo o livro, assim, aqui escondido. É quase uma declaração.
foi lá, eu encontrei a gente ia dormir na rua, na porta da igreja. Íamos dormir na porta da igreja, de repente passa uma mocinha assim, e fala assim, olha, os irmãos da Toca de Assis, isso era no Mato Grosso. Aí ela falou, vocês estão peregrinando? Eu falei, você conhece a Toca? Conheço, já passaram 2 irmãs aqui peregrinando. E eu acolhi lá na minha casa, vocês têm lugar para ficar? Não, gente, não tem. Então vamos lá, e dormimos na casa dessa moça. Né? E claro que acontece coisa muito linda, gente, nessas missões. Assim. Já vi a caridade das pessoas. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a moça saiu da casa dela, foi dormir na casa da mãe dela, para a gente poder ficar à vontade na casa dela. Eu falei, não, mas não precisa, a gente dorme aqui na sala mesmo. Não. Eu quero que vocês fiquem à vontade. Foi para a casa da mãe dela. Um calor, minha Nossa Senhora, que lugar quente. Muriçoca, um calor danado. Ainda para melhorar, a irmã dela chega de manhã e fala assim, irmão, o senhor dorme bem? Eu falei, minha filha, tá um calor tão grande. Ela falou, por que o senhor não me falou? Lá em casa tinha 5 ventiladores parados. Jesus, pá. É assim. Eles passam isso diariamente. Morador de rua, passa isso diariamente. Então, para ele dormir, meu amigo, se não for cachaça, às vezes vocês que são de igreja para dormir tem que beber um gole. Não é? Uma cerveja, um vinho. Não é problema isso não, gente. Isso não é pecado, não. Eu sou ministro agora, não posso mais beber. Você não pode dar escândalo. Ficar bebendo aí pelo meio da rua, caído, doido. Né? Mas dá um fumar, né? Dá uma fumadazinha. Eu sou doido para fumar cachimbo. Mas eu acho muito elegante. Eu sou doido para fumar aquele cachimbozão assim. Mas nós não podemos, nós não bebemos, não fumamos. Eu estou pedindo a Jesus, eu quero ficar velho, porque quando eu for velho, a pessoa quando já chega à idade, já não tem mais respeito por ninguém mesmo. Eu vou fumar, cachimbo, não tem superior que me impeça. Sentar de tarde assim no alpendre, naquela cadeira de balanço, o meu cachimbão aqui, a boca já torta assim, ó, e o cachimbo do lado, e dá aquela tragada no tabaco da roça, entendeu? Para eles dormir, eles passam por isso. Então, às vezes, as pessoas julgam, chamam de vagabundo e de cachaceiro, mas não sabem o que acontece. Então, a gente não deve julgar. Era o que os pobres precisavam, que os padres recebiam. Então, sujavam as mãos. E aí o padre lavava a mão, porque ele recebia o porco, recebia a galinha, recebia o cacho de banana, recebia tudo, sujava as mãos. E naquela sujeira o padre via também a sua realidade espiritual e pedia, né? Purificai-me, Senhor, dos meus pecados, para que eu seja digno de celebrar e oferecer estes santos mistérios. O que é que hoje nós podemos oferecer? A mesma coisa, você pode oferecer tudo que você tem. Qualquer coisa, desde que seja de verdade, né? Não seja que nem na missa do trabalho, que você vai levar uma enxada, depois tu leva de volta. Depois nós temos a oração do Pai Nosso, né? O Pai Nosso é aquela oração que Nosso Senhor mesmo nos ensinou, que foi introduzida na missa por São Gregório Magno. São Gregório é o grande liturgista, o Papa liturgista da Igreja, que organizou toda a liturgia da missa, o canto, ele começou a criar melodias para os salmos, para se cantar na missa, o canto gregoriano, que nós chamamos. No Pai Nosso, a gente não diz amém na missa, porque ele não termina quando você diz livrai-nos do mal. O padre continua um embolismo. É aquela continuação que o padre reza, livrai-nos, ó Pai, de todos os males, e dai-nos a vossa paz. E a oração que só o padre tem que rezar. Porque o padre ele é exorcista por natureza. Na missa acontece esse exorcismo. Para que as nossas almas... Daqui a pouco nós vamos receber Jesus, então a nossa alma tem que estar bem limpinha. Tá? Então o padre reza essa oração, livrai-nos, ó Pai,
Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Né? Tem uma questão do Pai Nosso que sempre me perguntam. Irmão, na missa, no Pai Nosso, levanta ou não levanta braço? Olha, na missa, não diz que para os fiéis levantar braço. Assim, nós, da Toca de Assis, não levantamos. É uma regra nossa. Porque o padre, quando levanta as mãos, o padre representa o Cristo orante. O sacerdote é o Cristo orante. O Cristo que implora ao Pai. Agora, eu quero levantar os braços, irmão, é errado? Não. Ninguém vai condenar você por isso. Por quê? O gesto litúrgico mais antigo que existe é os braços erguidos. Está pintada nas catacumbas de Domitila desde o século II. A orante, a mulher de braços, os braços levantados quer dizer as asas da oração, como se fossem nossas asas para subir a Deus. Os braços erguidos, né? Então, não quero, irmão, não é obrigado. O fiel não é obrigado a levantar braço. Muito menos dar braço. Aí na hora do Pai Nosso, aquela coisa, né? Dá o braço, pega na mão do seu irmão. Aí pega e começa a cantar. Aquela música do Padre Marcelo. Pai do céu, meu Pai do céu. Aí fica, ai meu Deus do céu. Invenção danada. Não, gente. A oração que Jesus rezou, repete ela bem direitinho, reza o Pai Nosso ali. Você está quase se preparando para a comunhão. O momento mais lindo da sua vida. Espero que o Padre Igor não fique inventando essas coisas. A profanação. Aí vem a comunhão. Mande bala. Depois. E era assim que se rezava. E eu já vi em algumas paróquias, não era só aqui não, já vi. Não é litúrgico, exatamente. Por causa do embolismo, aquela oração exorcística é muito importante. Então, o Pai Nosso, livrai-nos do mal. Aí o padre continua aquela oração pedindo que o Pai nos livre do mal mesmo, né? E vem a comunhão. É o momento da vida de vocês, que vão ser ministros. O momento da sua vida. Né? E essa é a parte mais importante da Santa Missa e também do nosso curso. Comunhão. Foi para eles que eu contei a história da menina lá da maçã. Contei para vocês, não foi? E eu várias vezes na comunhão, a gente tem que ficar muito atento. Então, esse é o momento de vocês, o momento da comunhão. Primeira coisa, existe na missa algumas coisas que são prejudiciais. As pessoas, quando não comungam direito, elas podem cometer pecados muito graves contra o Santíssimo Sacramento. Desses pecados, eu destaquei aqui dois. A profanação e o sacrilégio. O que é isso? Profanação é quando você pega uma coisa que é do mundo e você coloca dentro do sagrado. Você quer mundanizar o sagrado. Por exemplo, a Santa Missa, ela é um ato litúrgico mais importante de todos e você trata diretamente com Deus. Então, todas as alfaias sagradas, todos os objetos sagrados, os vasos sagrados, os móveis sagrados, eles são usados unicamente para a missa. Então, digamos que, vamos fazer uma missa aqui. Como é que é o nome do evento do churrasco lá que o padre vai fazer? Nosso churrasco. E aí vai dar lá 140 mil pessoas. Oh, glória! E o padre vou celebrar a missa aqui para esse povo, 140 mil pessoas. Vocês vão se virar como ministro para dar comunhão para esse gente. Não tem vaso sagrado. Eu posso ir lá em casa e pegar um Tupperware? Não. Olha, até mesa. Digamos, nós estamos aqui
no salão e vai ter uma missa. Se as mesas são usadas para refeição, não pode usar para missa. Não pode usar a mesa que é de refeição para adoração, para fazer altar, não pode. Você só usa isso se for num extremo caso de necessidade. Não tem como você ir lá na paróquia buscar um altar. Não tem como, e tem que ter a missa de todo jeito. Mas aquele objeto tem que ser guardado para aquilo, então. Por exemplo, essa mesa aí. Essa mesa não é um altar, é uma mesa. Mas se o padre não tem outra coisa para celebrar, só tem essa mesa, então ela não pode ser usada mais para nada. Só para missa. Os vasos sagrados não podem ser de material que quebre, material que a gente chama que não é nobre. Porque eles vão conter dentro deles o corpo e o sangue de Cristo. Então, se não for de ouro ou de prata, tem que ser pelo menos banhado, dourado. O cálice, por exemplo, aqui em BH eu já vi muito isso, cálice de vidro. Mas a liturgia não é litúrgico cálice de vidro. Por quê? Se o cálice cair, ele quebra. Cálice de madeira, vaso de madeira absolve as coisas. Você pode pegar o sanguíneo é aquela alfaia, nós vamos estudar as alfaias também aqui, cada uma por uma. Alfaia é aquele paninho quadrangular não, é retangular, que o padre limpa, purifica o cálice. Você passa, não sai, porque a madeira absolve a matéria do sangue de Cristo, né? Então, essas coisas são sagradas. Aí eu pego lá o meu tapaué e vou usar para missa. Profanação. Esse pecado é tão grave que só o Papa pode perdoar um pecado desse. Por exemplo, quando uma pessoa invade uma igreja e rouba as hóstias consagradas dessa paróquia, quebra Eu já vivi isso, é uma experiência muito triste. Nós acolhemos pessoas em situação de rua e eles vêm dementes, deficientes, e um deles queria muito comer as hóstias. Ele foi, a gente tinha saído para a missa, quando nós chegamos, o sacrário estava violado. Ele tirou a hóstia magna. A hóstia magna é aquela hóstia maior, que nós normalmente o padre consagra para adoração, ou na hora da missa, aquela que ele usa para elevação. O padre, nós chegamos, ele tinha consumido. E ele não era batizado, não era católico, não era em sã consciência. E aí o bispo teve que ir para fazer um ato de reparação contra aquele sacrilégio, aquela profanação, aliás. Entendeu? Então são atos muito graves, né? Quando uma pessoa que não é católica comunga, ela comete esse pecado do sacrilégio. O que é sacrilégio? A profanação é quando você pega uma coisa do mundo e coloca dentro do sagrado. O sacrilégio é quando você pega o sagrado e coloca como se fosse uma coisa qualquer do mundo. Tá? Sacrilégio, por exemplo, se você receber Jesus em estado de pecado mortal, você está cometendo um sacrilégio. Porque o seu coraçãozinho aqui devia estar limpinho para receber Jesus. Não está. Aí você pega e coloca Jesus lá dentro. Fez as piores coisas do mundo. Aí. Então, para quem a gente ama, a gente dá o melhor lugar, a gente prepara, a gente limpa, a gente vai, adorna, ajeita, né? Nós, da Toca de Assis, somos pobre de maré desse, gente. A gente tem que inventar. Lá em casa, esses dias, os meninos fizeram não tinha carne, não tinha mistura para comida, fizeram um macarrão com abóbora. Aí eu cheguei, estava lá o menino ralando a abóbora. Eu falei assim, o que você vai fazer? Eu vou fazer um macarrão com... Eu falei, esse nome é muito feio, macarrão com abóbora. Você tem que inventar um nome chique. O pessoal faz uma torta lá e coloca o nome quiche. Isso aqui é torta de alho poró. Você pega, faz um negócio, coloca um nome bonito, nome francês, nome alemão, para dar um nome, para ficar chique. É para abrir o apetite. Somos pobres. Mas, se vocês forem na nossa capela, tudo do melhor que a gente tem está lá na capela. Os nossos ostensórios são bonitos,
são dourados, são caros. Os vasos sagrados são bonitos, são belos, porque é para Jesus. A gente pode não ter nada. Eu ando descalço, hábito rasgado, eu não estou nem aí. Mas para ele, eu quero dar o melhor. Né? O esposo com a esposa não é assim? Vocês são casados? Né? Vocês sabem por que o marido, no shopping, só anda de braço dado com a mulher? Para ela não entrar na loja e comprar tudo que ela vem pela frente. Não é só que os maridos de vocês deixam, né? Dão um cartão, vai lá, compra, se maquia. Mulher passa... Lá em Fortaleza tinha uma lega nossa que passava 8 horas no salão fazendo cabelo. Eu falei, meu Deus do céu, em meia hora eu corto o meu. Coisa mais fácil. Vou com a navalha aqui, ó, um espelho na frente, um espelho atrás. O pessoal pergunta, irmão, se eu coloco uma cuia na cabeça? É? Não, é só no olho mesmo. E vai aqui com a navalha, ó, rapando, rapando. Fica essa coroa. Né? Para que salão? As melhores coisas estão lá. Então, mesmo que a gente, vamos fazer campanha, vamos vender coisa, não, tem que melhorar. As alfaias, gente, olha, você chega numa paróquia, está lá o corporal. O corporal é aquele paninho quadrado que vai ficar Jesus em cima. Que sempre foi de linho. Hoje tem outros materiais que o pessoal usa. Mas o linho é um pano nobre, caro. É difícil de cuidar. Qualquer coisa amassa, qualquer coisa amarrota, mancha. E você chega na paróquia e está lá aquele corporal rasgado, manchado. Para Jesus, pelo amor de Deus. Você não sai para a rua com roupa manchada de água sanitária? E está lá aquele amarelão em cima do corporal. Assim. Não. E assim, o padre tem que dar para os ministros da Eucaristia cuidar dessas coisas. Sabe, Dona Eunice levar para casa dela um joguinho de alfaia, quarar a alfaia no varal dela lá, né? Deixar bem branquinho, porque é para Jesus. É para Jesus, entendeu? Aí os homens aí, ó, trabalhar e o mês do 13º dá para o padre comprar um ostensório bonito, um vaso sagrado bonito, um missal novo, que agora saiu o missal novo, né? Então, cuidado com essas coisas, que quer misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Isso pode ser um grande mal para as nossas almas. Depois, comungar. Como é que eu comungo, irmão? Olha, a igreja, desde 2000 anos, ela ensina que a forma mais perfeita de comungar é de joelhos e na boca. Essa é a forma ordinária. Na década de 70, o Papa São Paulo VI permitiu que a comunhão fosse dada na mão, porque em alguns países, como a Alemanha, os países nórdicos, estavam começando com essa experiência do povo comungar na mão. E o Papa tinha proibido, para que o povo não recebesse a comunhão em desobediência, porque continuaram desobedecendo o Papa, ele permitiu. E aí, com esse globalismo que tem, as pessoas começaram a levar isso para outros lugares. Mas a comunhão, ela é mais perfeita quando é de joelhos e na boca. Nas missas lá na nossa casa, a gente coloca o genuflexório e os padres dão a comunhão assim. Mas eu sou obrigado, irmão, a comungar de joelho? Não. Agora, se você não comunga de joelho, você precisa adorar antes de comungar. Então, ou você faz uma genuflexão antes de receber Jesus, uma genuflexão, ou uma vênia profunda, né, que é aquela vênia que você inclina seu corpo antes de receber Jesus. Porque Santo Agostinho fala, não comungue sem antes adorar. Porque você recebe, e você tem que dizer, quando o padre diz corpo de Cristo, corpo de Deus, eu estou recebendo Deus. Deus se adora, Deus se ama. Se ama com esse gesto que você não faz mais para ninguém, porque você também ama seu marido, também ama seus filhos, mas dele você ama com adoração, porque ele é Deus. Você se ajoelha diante dele. Então você se inclina e recebe Jesus. Irmão, tem que ser na boca? Também não. Aqui no Brasil, é permitido que você comungue na mão. Então, atenção. Mão esquerda, para quem comunga na mão. Mão esquerda sobre a direita, fazendo uma cruz.
fazendo um gestinho de cruz, ó. Uma cruz. Quando o ministro, o padre, veja, pega Jesus, eu queria muito que vocês aprendessem essas expressões. Você pega Jesus, está naquela hoxa, né? Você pega Jesus, deita na mão esquerda, aí você vem com a direita e pega Jesus delicadamente, coloca na sua boca, faz na sua mão uma patena, ó. Patena é aquele pratinho dourado. Você faz a sua mão uma patena e olha se não ficou nenhum fragmento ali. Porque, como eu disse, qualquer fragmento é o corpo inteiro de Cristo. Então, você, por zelo, por amor, tem um cuidado muito grande. Então, você vai olhar se não ficou, mesmo que seja minúsculozinho, cuidado com ele. E aí é o que eu falei. Essa piedade de vocês ensina o povo. Por quê? Tem gente que vai comungar. Isso é triste. Para mim, que tem uma experiência com Jesus sacramentado, é muito triste. Pessoa comunga, aí vem, né? Eu não sei para que mulher anda com tanta bolsa. Com a bolsa aqui do lado, ela pega a mão que ela comungou, ela nem olhou. Na alça da bolsa, sai aqui. Ou tem gente que faz assim. Ela pode estar numa situação dessa. Fala, João. Não, aí você pede. É muito bom que vocês aprendam essas coisas para vocês ajudarem as pessoas, né? A senhora, abra sua mão. Abra a mão. Aí a senhora... Eu, quando dou comunhão, eu ensino para a pessoa. Por exemplo, se não disser amém, eu não dou. Corpo de Cristo. Eu falo, olha, diga amém. Porque o amém, ela está sentindo aquilo. Ela está dizendo, é verdade, eu acredito. Então tá bom. Aí eu dou, entrego Jesus na mão dela. Ou na boca. Momento extraordinário. Vai acostumando, acostuma. Um grande perigo. Isso. Aí a gente abre a boca e então espalha. O período da pandemia é um período muito de situação, uma situação extraordinária, né? Aham. Aham. Também autocomungar. Parece que está dando moeda, né? Na comunhão? Não, aí você pode usar a sua mão, a que você usa mesmo, né? Pode. Aham. Uhum.
É. São. São. Tá vendo? Exatamente. E vocês são muito privilegiados, gente, porque eu já falei para vocês que eu dei formação para ministros, mas não é toda paróquia que faz. Às vezes os ministros vêm para servir porque ele é uma pessoa que está ali na comunidade integrada há muito tempo, o padre vê que é uma pessoa que tem tradição católica, né, fiel, então ele confia, mas às vezes não tem nem o curso. Aí acontece muito essas situações em que o ministro dá comunhão de qualquer jeito, porque vocês veem os padres fazendo isso. O ministro vê o padre fazer, ele faz, o fiel vê e ele quer fazer também. Então, assim, a gente tem, o ministro, ele precisa tanto comungar quanto entregar a comunhão com muita piedade, né? Com aquele carinho com Jesus que ele está recebendo. E aí uma coisa que eu digo aqui, eu estou ensinando para vocês essa questão de como a igreja faz, mas, atenção, irmão, eu vejo que em tal paróquia não é assim, eu vejo que tal ministro não faz isso. Não, gente, não façam isso. Aprendam, mas nunca para ficar julgando ou mostrando para os outros que vocês são melhores, que vocês sabem, porque isso é muito ruim. É muito ruim. Olha aí. Uhum. Uhum. É o quê? Certo. Certo. E aí, que a gente pode e deve fazer a nossa chegar no nosso Não é. Não é. O missal, a igreja não prevê isso. O que acontece? É uma refeição, mas você não está recebendo um alimento qualquer, né? Você está recebendo Deus. Então, é um momento seu. Um momento que, se você se sentir melhor de joelhos, porque você recebeu a Deus, você quer adorar, joia. Eu quero sentar, eu quero ficar em pé. É um momento de intimidade entre você e Jesus. Isso. Porque o missal ele não prevê postura nessa hora do pós-comunhão. Se você pode comungar e aí você volta para o seu lugar. Mas se você vai ficar sentado, se você vai ficar de joelho, não é previsto pela liturgia. Porque é um momento de muita intimidade do fiel, né? Uhum. Tem. Tem. É assim, ó. A postura. Eu queria só encerrar com a questão da comunhão, que a gente estava falando da questão de não ficar olhando para os outros, não ficar julgando, né? Quando você aprende e você faz com piedade, uma das coisas que a gente precisa entender é que eu estou aprendendo isso, estou aprendendo essa formação e que talvez outros não tiveram essa oportunidade de aprender
mas que eu posso ensinar com os 1000 gestos isso, né? E aí eu tenho a graça de um padre que me coloca para aprender. O padre está colocando vocês para aprender o que realmente a igreja ensina sobre a Santa Missa, sobre o ministério extraordinário da comunhão. Então isso é uma coisa muito boa, muito boa. Irmão, eu vou comungar, mas aí o padre me pede para fazer pinça, ou que eu autocomungue, como o João falou, né? Por exemplo, o meu bispo de origem, ele celebrava a missa, hoje ele é emérito, não celebra mais, ele celebrava a missa, deixava a âmbula em cima do altar e sentava. E se você quisesse comungar, você ia lá e pegava e comungava. Isso é autocomunhão. Você tem que receber a comunhão do padre. Você recebe a comunhão da igreja. Mas o que você vai fazer? Ah, não vou comungar então. Pelo amor de Deus. Você vai ficar sem comungar Jesus? Claro que não. Vá lá e comungue. Jesus vai olhar para o seu coração e vai dizer. Você vai dizer para ele, Senhor, eu aprendi a fazer assim, mas eu estou sendo obrigado a não fazer. Mas o que importa é você comungar, ficar com Jesus. Tá? Então a pergunta da senhora foi sobre a ficar de joelhos, a postura, né? Muito interessante essa pergunta dos gestos, porque os gestos, eles mostram a unidade da comunidade, da assembleia. Então, a comunidade se ajoelha na hora da epiclese. O que é epiclese? É aquela hora que o padre, ele impõe as mãos sobre o cálice e a patena, sobre o pão e o vinho, e ele invoca o Espírito Santo. Essa palavra em grego é epiclese. Ele diz assim, santificai estas oferendas. E aí toca o sininho. Não sei se aqui toca na São Vicente. Até por isso. Na epiclese, quando o padre diz, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue, aí ele traça uma cruz. Ele está santificando aquelas ofertas. Ainda não é a consagração. Aquilo ali, aquele pão e aquele vinho se transformou numa coisa que nós chamamos de oblatas, oferendas. Agora foi ofertado para Deus, agora é santo. Oferenda quer dizer que não pertence mais de ninguém agora, é só dele. Mas ainda não é o corpo de Cristo. Então, nessa hora, vai acontecer a consagração. Então, o padre impôs as mãos e disse, santificar essas oferendas. Aí você se ajoelha. Tá? E aí vem o término das orações, o padre começa a consagração do pão, consagração do vinho, torna-se o corpo e sangue de Nosso Senhor, e aí o padre diz uma coisa que nós chamamos de aclamação memorial. Ele diz assim, eis o mistério da fé. Aí você responde, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Então, nessa hora, a maioria das comunidades já ficam em pé. Nós, da Toca de Assis, veja, o missal, ele não prevê que hora que você se levanta e nem se ajoelha. Esse é o normal do que acontece na comunidade. Se ajoelha na hora da epiclese, santificai, Senhor, essas oferendas a fim de que se torne o corpo e o sangue de Cristo, e se ajoelha e se levanta depois que diz, anunciamos, Senhor, a vossa morte, aí fica de pé. Nós, quando a paróquia é assim, nós participamos assim. Lá em casa, nós participamos da oração eucarística inteira de joelhos. Quando termina o santo, cantar o santo, ou rezou o santo, 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 Senhor Deus do universo. Nós já nos ajoelhamos. E só levantamos quando o padre terminou de rezar por Cristo, com Cristo e em Cristo. Porque a paróquia, ela pode escolher isso. Tá? Agora, como nós participamos da missa na paróquia, para manter essa unidade do corpo de Cristo, a gente se ajoelha na epiclese e se levanta na hora da aclamação memorial. Tá? Então, esse é o momento de ajoelhar e de levantar. Manda brasa, é isso aí, João. Ele era o pároco? Uhum. Uhum. Uhum.
Uhum. Uhum. Não consegue, claro, mas é o que eu falei para vocês. Veja, quando a igreja diz assim, ó, na hora da consagração se ajoelha, a igreja fala isso, na hora da consagração todos se ajoelham, exceto se não houver condições. A igreja mãe sempre vai dizer isso. Por exemplo, se você estiver participando de uma missa campal e tiver chovido, tudo lameado, como é que você vai se ajoelhar? A gente teve numa missa outro dia que não tinha como se ajoelhar, porque era tanta gente que você estava assim na missa, ó, e não tinha como se ajoelhar. A gente ficou em pé na hora da consagração, entendeu? Então, se a sua condição de saúde não permite, é claro, eu sou idoso, irmão, tenho um problema no joelho aqui, não posso. Aí você vai se ajoelhar. Não, gente, a igreja é uma mãe. A mãe cuida. É aquilo que eu estou falando, veja. A beleza da unidade é muito, muito grande, é muito lindo quando a comunidade inteira consegue. Mas às vezes a senhora que é idosa queria muito se ajoelhar e não pode. O seu sacrifício é isso. E aquele ministro que pode se ajoelhar, mas que o padre diz assim, não, por causa dos ministros idosos, vocês vão ficar todos em pé para manter a unidade da postura. Vai ter que se sacrificar também, porque ele queria ficar de joelho, ele pode, mas para manter a unidade e obediência, ele vai ficar em pé. Então, isso, quando Jesus olha para esses gestos, para ele é muito mais importante do que ficar de joelho ou não ficar de joelho. Né? A sua humildade, a sua piedade, o seu... E a posição do corpo nem sempre garante que você está amando Jesus naquele momento. A beata Alexandrina de Balazar ficou 13 anos numa cama, deitada, sem comer nada mais, somente se alimentando da Eucaristia. 13 anos. Quando eu entrei para a fraternidade, eu tinha 17 anos e conheci essa história. Aí eu falei, não, se a beata Alexandrina fica sem comer, só comungando, eu também vou ficar. Aí passei o primeiro dia sem comer nada. Fui para a missa, comunguei Jesus. Aí fiquei, falei, eu vou ficar. Se essa santa conseguiu, eu também vou conseguir, porque eu quero ser santo. Segundo dia o negócio pesa. Rapaz, 48 sem comer. Não, mas se ela... E trabalhando, né? E, cara, eu morava numa casa que tinha 63 acolhidos dementes, deficientes físicos, mentais, acamados. Então, assim, correndo o dia todo. Terceiro dia, falei, Jesus, não tem condição, não aguento. A gente tinha que comer. Aí, como eu estou hoje, ó. Entendeu? Então, às vezes, o nosso sacrifício não vai ser aquele do santo, né, que se ajoelhar. Você vê, quando São Pascoal Bailão morreu, ele amava tanto a Eucaristia que ele foi o caixão na igreja, o bispo foi celebrar a missa de corpo presente. Na hora que o padre passou com o Santíssimo, o corpo de São Pascoal Bailão levantou do caixão, sentou no caixão, fez uma vênia e voltou e deitou. E ele já tinha morrido. Eu quero ver os ministros da paróquia São Vicente, quando morrerem, fazendo isso. De tanto que amaram Jesus, tanto que amaram a Eucaristia. Amém, meu povo? Então vamos encerrar, que nós já passamos do horário. Na quinta-feira, vocês vão para a Piedade, né? Então nós não temos o nosso encontro. Na terça-feira que vem, eu queria que vocês colocassem num papel, trouxessem num papel e me entregassem no começo da formação aquelas dúvidas que vocês ficaram, ou que vocês têm, ou que vocês viram, coisas importantes falar que o irmão não falou, que para vocês é importante. Aí depois que terminar.
a gente teve uma experiência para contar a primeira vez nesse lado. Tinha uma senhora que ela tinha delícia. Aí, quando a gente deu, ela mudou, de repente ela começou a cuspir, ela aí, com desespero, pegando luva, a gente ficou pegando aquilo, e aí não foi legal. Não aconteceu isso, né? A gente teve. Isso. O que você fez? Porque se jogar na planta, é o Jesus. Olha aí. É Jesus. E assim, a planta tem a renascer. Aí a cuidado. Impressionante. Aí, tá vendo? O pessoal que tá com as plantas secas em casa. Privilegiado. A gente depois vai ver umas coisas aí que estão acontecendo com Jesus, né? Inclusive que uns vídeos que tem por aqui, nós vamos falar dessas coisas tudo, tá? E aí, na próxima semana a gente encerra, na terça-feira, essa parte teórica, e na quinta-feira, que é o último dia, nós vamos a gente vai trazer os objetos sagrados para cá, eu vou falar nome por nome, nós vamos aprender a montar, o que significa cada coisa, para a gente ter também prática disso tudo. E aí, por isso que eu queria que vocês trouxessem essas perguntas, essas coisas que de repente a gente esquece. Ah, irmão, aconteceu comigo uma vez, é uma experiência, eu queria saber o que é. Tá bom? Então, maravilha. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Vicente e São Sebastião, rogai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.